Nunca pensei que minha vida mudaria tanto naquela tarde de quinta-feira. Eu estava no campo missionário há quase 3 anos, dedicando meus dias a servir nas comunidades mais carentes do norte do país. Sempre tive certeza do meu chamado para missões. Jejuava às segundas-feiras, acordava às 5 da manhã para orar e vivia intensamente cada versículo de Mateus 2:8 e 19, Ide e fazei discípulos de todas as nações. Mas nada me preparou para o que aconteceria quando ele entrasse pelas portas da nossa pequena congregação. O céu estava carregado naquele dia, uma tempestade se aproximava. Nossa igreja era simples, paredes de madeira, janelas que deixavam entrar o vento quando abertas, um telhado que às vezes gotejava durante as chuvas fortes, mas era ali que víamos Deus se mover de forma sobrenatural. Estávamos no momento de louvor quando a porta rangeu e todos os olhares se voltaram para a entrada. Foi quando vi pela primeira vez, alto, com tatuagens cobrindo os braços, cicatrizes visíveis no rosto e um olhar que carregava histórias que eu ainda não conhecia. Ele se sentou na última fileira, quase escondido. Seus olhos percorriam o ambiente como se estivesse desconfiado, mas ao mesmo tempo, havia algo diferente nele. Era como se estivesse desesperadamente buscando algo, ou alguém. Naquele momento, sem saber por quê, senti um aperto no coração. Um daqueles momentos que só quem já experimentou o mover do Espírito Santo entende. Era como se Deus sussurrasse em meu ouvido: observe este homem. Há um propósito para ele estar aqui. Após o culto, enquanto cumprimentava os membros na saída como sempre fazia, ele se aproximou. Posso falar com a irmã? Perguntou com uma voz surpreendentemente suave para alguém com aparência tão intimidadora. Meu nome é Lucas. Preciso de ajuda. Aquelas palavras simples iniciaram uma jornada que mudaria não apenas a minha vida, mas a de toda nossa congregação. Não poderia imaginar naquele momento que aquele homem de passado sombrio se tornaria uma parte tão importante da minha história, e que o que ele faria meses depois deixaria nossa igreja inteira em lágrimas. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, escreve histórias que nunca poderíamos imaginar. Se você está assistindo este vídeo, acredito que Deus tem um propósito. Talvez você esteja passando por um momento difícil ou duvidando que pessoas possam realmente mudar. Convido você a se inscrever no canal e acompanhar mais testemunhos como este que edificam nossa fé. Continue assistindo para descobrir como Deus pode transformar o coração mais endurecido em um vaso de honra para sua glória. Nas semanas seguintes, Lucas começou a frequentar os cultos regularmente. Aos poucos, como gotas de chuva que precedem a tempestade, detalhes do seu passado foram sendo revelados. Ele havia sido envolvido com rituais satânicos por mais de uma década. As tatuagens em seu corpo eram símbolos de pactos que havia feito nas trevas. Cada cicatriz contava uma história de autoflagelação e rituais que ele realizava para obter poder e reconhecimento no mundo espiritual das trevas. Eu comandava um grupo de jovens que realizava rituais em cemitérios e lugares abandonados, confessou durante um estudo bíblico em minha casa. Eu sentia meu coração apertado enquanto ele falava, mas ao mesmo tempo, via algo em seus olhos que não combinava com aquele passado, arrependimento genuíno. Como você saiu disso tudo? Perguntei, enquanto servia um café para ele. A chuva batia na janela com força, criando uma melodia que parecia acompanhar sua história. Foi depois que tentei tirar minha própria vida, ele respondeu, mostrando uma cicatriz no pulso que eu não havia notado antes. Estava em um hospital psiquiátrico quando uma enfermeira cristã começou a me falar sobre Jesus. Ela me deu um Novo Testamento. Li o livro de João escondido, durante 3 noites seguidas. Algo mudou dentro de mim quando li João 8:36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senti como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de um quarto escuro onde eu vivia há anos.
Enquanto ele falava, pude ver a transformação em seu rosto. Era como se reviver a memória daquele momento trouxesse de volta a mesma sensação de liberdade. Eu queria acreditar em cada palavra, mas como missionária, já havia visto muitas pessoas que fingiam conversão para conseguir benefícios ou para se aproximar da igreja com más intenções. Lucas, sua história é poderosa, disse com cautela. Mas entenda que muitos na igreja terão dificuldade em aceitar seu passado. Alguns terão medo, outros duvidarão. O caminho não será fácil. Ele sorriu levemente e pela primeira vez, notei quão gentil era seu sorriso. Eu sei, irmã, não espero que seja fácil. Só quero uma chance de provar que Jesus realmente me transformou. Naquele momento, algo mudou dentro de mim também. A desconfiança começou a dar lugar a um sentimento diferente, algo que eu lutaria contra nas semanas seguintes. Eu estava começando a me apaixonar por Lucas. De onde você está assistindo este vídeo? Deixe nos comentários sua cidade, estado e que horas são aí agora. Adoro conhecer cada pessoa que Deus traz para este canal. Continuemos com esta história incrível. A notícia sobre o passado de Lucas se espalhou rapidamente pela pequena congregação. Como era de se esperar, as reações foram diversas. Alguns membros mais antigos da igreja se afastaram quando ele se aproximava. Outros o observavam com olhares de desconfiança durante os cultos. Alguns pais proibiram seus filhos de ficarem perto dele, temendo alguma influência negativa. Era doloroso ver isso acontecendo, mas eu entendia o medo deles. O pastor Silas, um homem de sabedoria e experiência, convocou uma reunião com os líderes. Precisamos ter discernimento, mas também misericórdia, ele disse, abrindo sua Bíblia em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Apesar das palavras do pastor, a tensão persistia. Enquanto isso, minha conexão com Lucas crescia. Conversávamos após os cultos, estudávamos a Bíblia juntos, e eu pude testemunhar seu genuíno desejo de crescer espiritualmente. Ele tinha uma compreensão profunda das Escrituras, algo surpreendente para alguém tão novo na fé. Como você aprendeu tanto em tão pouco tempo? Perguntei durante um de nossos estudos. Quando você passa anos estudando o inimigo, acaba conhecendo muitas coisas sobre o adversário dele também, respondeu, folheando sua Bíblia marcada com dezenas de anotações. A diferença é que agora estou do lado certo da batalha. Em uma manhã de domingo, 3 meses após sua primeira visita, aconteceu algo que abalou nossa igreja. Durante um momento de louvor, uma jovem começou a manifestar comportamento estranho, gritando e se contorcendo no chão. Era Raquel, filha de um dos diáconos, que sofria com problemas espirituais há anos. Várias vezes a congregação havia orado por ela, mas naquela manhã a manifestação era mais forte que o habitual. Os obreiros cercaram Raquel, orando fervorosamente. O pastor Silas comandava a intercessão, mas algo era diferente desta vez. A situação parecia fora de controle. Foi quando, para surpresa de todos, Lucas se levantou de seu assento e caminhou determinado até o círculo de oração. Deixem-me ajudar, ele disse com voz firme. Os obreiros olharam para o pastor, que após um momento de hesitação, assentiu com a cabeça. Lucas se ajoelhou ao lado de Raquel e, ao invés de gritar ou fazer gestos dramáticos como muitos esperavam, começou a falar em voz baixa. Eu te conheço, disse ele, não para Raquel, mas para o que a atormentava. Conheço seus nomes, seus pactos e suas entradas. Mas você não tem mais autoridade aqui. Não mais. O ambiente na igreja ficou carregado. As pessoas observavam em silêncio absoluto enquanto Lucas continuava falando, citando escrituras com precisão e autoridade, expondo as estratégias espirituais que estavam sendo usadas contra a jovem. Em nome de Jesus Cristo, aquele que destruiu suas obras na cruz, eu quebro cada pacto, cada porta aberta, cada fortaleza, declarou. Em minutos, Raquel estava calma, chorando suavemente nos braços de sua mãe. A congregação permaneceu em silêncio, testemunhando algo que não conseguiam compreender completamente.
Como alguém com tão pouco tempo de conversão poderia ter tal autoridade espiritual? Ao final do culto, o pastor Silas chamou Lucas à frente. Irmão, como você soube o que fazer? Lucas olhou para toda a congregação, seus olhos encontrando brevemente os meus, antes de responder. Passei anos do lado de lá. Conheço como eles operam, as brechas que procuram, os pactos que fazem. Deus está transformando meu conhecimento das trevas em armas de luz. Foi nesse momento que percebi, meu coração não estava apenas apaixonado, estava completamente entregue a este homem que Deus estava usando de formas que ninguém poderia ter imaginado. Se você está gostando desta história, não se esqueça de se inscrever no canal. Temos novos testemunhos todas as semanas que fortalecem nossa fé e nos mostram o poder transformador de Deus. Nas semanas seguintes, algo incrível começou a acontecer em nossa igreja. Pessoas que sofriam com opressões espirituais começaram a procurar Lucas para aconselhamento e oração. Sua perspectiva única, vindo de um passado nas trevas, oferecia insights que nenhum outro líder da igreja possuía. O pastor Silas, reconhecendo o chamado específico em sua vida, começou a treiná-lo para o ministério de libertação. Mas nem tudo eram flores. Em uma tarde, enquanto caminhávamos pelo bairro após um culto, Lucas parou abruptamente. Tem algo que preciso te contar, disse ele, sua voz tremendo levemente. Sentamos em um banco de praça, sob a sombra de uma árvore antiga. Estou sendo ameaçado, revelou. Meus antigos companheiros de rituais descobriram onde estou. Recebi mensagens dizendo que vão me expor, contar coisas que fiz no passado. Coisas horríveis que ainda não contei a ninguém, nem mesmo ao pastor. Meu coração acelerou. Que tipo de coisas, Lucas? Seus olhos se encheram de lágrimas. Participei de rituais que causaram danos permanentes a pessoas inocentes. Nunca tirei uma vida, mas ajudei em coisas que... Ele não conseguiu terminar a frase. Aquela revelação me atingiu como um raio. Todo o progresso, toda a confiança que havia construído, pareceram desmoronar em segundos. Levantei-me do banco, precisando de espaço para respirar. Por que não contou isso antes? Perguntei, sentindo uma mistura de medo e decepção. Tinha medo, respondeu simplesmente. Medo de perder tudo isso, de perder você. Voltei para casa naquela noite com a mente em turbilhão. Passei horas orando, buscando direção. Abri minha Bíblia em 1 Coríntios 6:11, e é o que alguns de vocês eram. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Durante a madrugada, tomei minha decisão. No dia seguinte, procurei Lucas e disse: seu passado pertence a Deus agora. Se ele pode perdoar, quem sou eu para não perdoar? Mas precisamos contar ao pastor Silas. A igreja precisa estar preparada se essas pessoas tentarem algo. Lucas concordou, e juntos, conversamos com o pastor. Para nossa surpresa, ele não demonstrou choque. Filho, Deus já sabia de tudo isso quando te trouxe até nós. Nada pega o Senhor de surpresa. 3 dias depois, durante o culto de domingo, quando estávamos no momento de louvor, as portas da igreja se abriram com violência. 5 homens vestidos de preto entraram, seus rostos marcados com símbolos semelhantes às antigas tatuagens de Lucas. A congregação ficou em silêncio imediato, o medo palpável no ar. Viemos buscar o que nos pertence, disse o que parecia ser o líder apontando para Lucas. Ele fez um pacto de sangue. Não pode simplesmente sair. O pastor Silas deu um passo à frente, mas antes que pudesse falar, Lucas levantou-se. Eu não pertenço mais a vocês, declarou com voz firme. O sangue de Jesus Cristo quebrou cada pacto que fiz nas trevas. O confronto que se seguiu permanecerá para sempre em minha memória. Não houve violência física, mas uma batalha espiritual intensa se desenrolou naquela pequena igreja. Lucas, guiado pelo Espírito Santo, confrontou cada um dos homens pelo nome, revelando as mentiras que haviam acreditado, as feridas que os haviam levado para as trevas. Ele falava com uma combinação de autoridade espiritual e compaixão genuína que deixou toda a congregação em silêncio absoluto. Vocês vieram para me expor, disse Lucas, mas eu me exponho voluntariamente. Cada ritual que participei,
cada pacto que fiz, cada pessoa que machuquei, tudo está sob o sangue de Jesus agora. E o mesmo perdão que recebi está disponível para vocês. Para surpresa de todos, 2 dos homens caíram de joelhos, chorando. Os outros 3 saíram da igreja em fúria. Aquela manhã marcou o início de algo novo. O testemunho de Lucas alcançou não apenas nossa congregação, mas começou a se espalhar para outras igrejas da região. De onde você está assistindo agora? Compartilhe nos comentários sua cidade e estado. Adoro saber que esta mensagem está alcançando pessoas em todo o país. 6 meses se passaram desde a chegada de Lucas à nossa igreja. Nosso relacionamento havia crescido, sempre respeitando os princípios bíblicos e sob a orientação do pastor Silas. A transformação em sua vida era evidente para todos. As antigas tatuagens estavam sendo gradualmente cobertas por novas, com símbolos cristãos e versículos bíblicos. Seu ministério de libertação havia ajudado dezenas de pessoas não apenas em nossa congregação, mas em toda a região. Naquela noite especial, estávamos celebrando um culto de gratidão pelo aniversário de 1 ano da conversão de Lucas. A igreja estava lotada, com pessoas até mesmo de outras denominações que haviam ouvido sua história. Após o louvor e algumas palavras do pastor Silas, Lucas foi chamado à frente para compartilhar seu testemunho. Ele falou brevemente sobre seu passado, mas focou na transformação que Deus havia operado em sua vida. Ao final, ele fez algo inesperado. Pediu que eu me juntasse a ele à frente. Esta mulher de Deus foi o instrumento que o Senhor usou para me mostrar que o amor verdadeiro não julga pelo passado, mas enxerga o potencial do futuro, disse, segurando minhas mãos. Meu coração acelerou, sentindo que algo especial estava para acontecer. Então, para minha completa surpresa, Lucas se virou para a congregação. Hoje, quero fazer algo que vai além do meu testemunho pessoal. Com a bênção do pastor Silas e após muita oração, quero compartilhar uma decisão que tomei. Ele se dirigiu até um dos bancos da frente, onde estava sentado um garotinho de aproximadamente 8 anos, que eu nunca havia visto antes. Lucas o trouxe pela mão até o altar. Este é Miguel, apresentou Lucas, sua voz embargada pela emoção. Há 9 anos, em um dos momentos mais sombrios da minha vida, fui responsável por um ritual que afetou gravemente sua família. Seus pais, sob influência das drogas e das práticas que eu liderava, o abandonaram quando ele tinha apenas alguns meses de vida. Um murmúrio percorreu a igreja. Eu mesma senti meu coração apertar, sem saber onde aquela revelação levaria. Durante estes meses, enquanto Deus restaurava minha vida, procurei saber o que havia acontecido com as pessoas que prejudiquei no passado, continuou Lucas. Descobri que Miguel está no sistema de adoção desde então, passando por diferentes lares temporários, nunca encontrando uma família permanente. Lucas se ajoelhou para ficar na altura do menino. Miguel, não posso desfazer o mal que causei à sua família. Mas posso, com a graça de Deus, oferecer a você o que tirei, um lar. Virando-se novamente para a congregação, com lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto, Lucas anunciou: hoje, com a aprovação do juizado de menores, estou oficialmente iniciando o processo de adoção de Miguel. Quero criar este menino nos caminhos do Senhor, ensinar a ele que o mesmo Deus que me resgatou das trevas pode transformar sua história de abandono em propósito. Naquele momento, a igreja inteira irrompeu em lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de profunda comoção ao testemunhar a restauração completa que só Deus pode operar. Ver Lucas, um homem que havia causado tanto dano no passado, agora comprometendo sua vida para restaurar o que havia destruído, era um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. O pastor Silas, também com os olhos marejados, se aproximou e colocou as mãos sobre Lucas e Miguel. Esta é a verdadeira restituição, declarou. Não apenas palavras de arrependimento, mas ações que demonstram uma nova natureza. Enquanto a congregação se unia em oração ao redor deles, Lucas olhou para mim e estendeu a mão, convidando-me a me juntar ao círculo. Ali, diante de todos, ele fez a segunda revelação da noite e, se Deus permitir,
e o coração desta serva do Senhor estiver em concordância, gostaria de formar uma família completa para Miguel. Hoje também peço a bênção da igreja para, no tempo certo, pedir a mão desta missionária em casamento. As lágrimas agora corriam livremente pelo meu rosto. Em meio à emoção coletiva da congregação, consegui apenas assentir, meu coração transbordando de gratidão pela forma como Deus havia transformado uma história que começou com medo e desconfiança em um testemunho de amor e redenção. Nos meses seguintes, acompanhamos o processo de adoção de Miguel, que foi finalmente concluído após muita oração e alguns obstáculos burocráticos. Nossa igreja se transformou profundamente. O Ministério de Libertação liderado por Lucas cresceu, ajudando outras pessoas com passado semelhante ao seu a encontrar redenção e propósito. Um ano depois, sob o mesmo altar onde tudo começou, Lucas e eu nos casamos, com Miguel como nosso pajem. Nossa família se tornou um testemunho vivo de como Deus pode pegar os piores capítulos de nossas vidas e transformá-los na mais bela história de redenção. Se você está assistindo e pensa que seu passado é irreparável, que os erros que cometeu são grandes demais para serem perdoados, quero dizer-lhe, não existe escuridão que a luz de Cristo não possa alcançar. Não existe passado que ele não possa redimir. Como diz em Isaías 1:18, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Hoje, Lucas, Miguel e eu servimos juntos no campo missionário, alcançando especialmente pessoas envolvidas com ocultismo e práticas das trevas. Nosso testemunho abre portas onde muitas vezes as pregações tradicionais não conseguem entrar. E tudo começou naquela quinta-feira chuvosa, quando um ex-satanista entrou por aquela porta de igreja, buscando uma nova chance. Se esta história tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir sobre o poder transformador de Deus. Inscreva-se no canal para mais testemunhos como este, que edificam nossa fé e nos lembram que, não importa quão longe tenhamos ido, o amor de Deus sempre nos alcança. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês.